Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas, os dois relacionados, um pouco mais e um pouco menos, à pandemia. Primeiro, eu e o Gabeira vamos conversar sobre essa decisão do ministro Nunes Marques, que no sábado de Aleluia liberou monocraticamente a abertura de templos religiosos na pandemia. Uma decisão que vai ser julgada pelo plenário do Supremo nessa quarta-feira. Depois a gente vai falar do avanço da Covid no Brasil e da falta de pesquisa sobre as vacinas. O Gabeira tem se aprofundado sobre esse tema e vai trazer algumas questões aqui sobre isso. Gabeira, vamos começar com o nosso primeiro assunto, a decisão do fim de semana tomada pelo ministro Nunes Marques de liberar igrejas e templos para missas e cultos presenciais. Nunes Marques disse que proibir pura e simplesmente o exercício de qualquer prática religiosa viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Antes, é possível a harmonização da liberdade religiosa com medidas preventivas também reconhecidamente eficientes no combate à pandemia. Ele, na verdade, agiu como hoje todo mundo espera dele. Ele tem tomado atitudes com a marca registrada de serem em linha com o que prega o presidente Bolsonaro. Em 5 meses como ministro, ele não decepcionou uma vez, quer dizer, não decepcionou o Bolsonaro, que o nomeou, que fique claro. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão em sentido oposto e manteve os templos, igrejas, locais de culto e tal, de São Paulo fechados. E o tema vai ser decidido pelo plenário do Supremo nessa quarta-feira. Gilmar Mendes destacou que, além da escalada do número de mortes, São Paulo vive um colapso no sistema de saúde e que a restrição aos cultos presenciais leva em conta dados técnicos. Em um cenário tão devastador, é patente reconhecer que as medidas de restrição à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção da vida e do sistema de saúde. Pelo que eu apurei, a decisão do ministro Nunes Marques vai ser reformada por larga margem. Tem ministro, inclusive, apostando, um deles que conversou comigo, que pode ser uma votação de 10-1, e evidentemente esse voto solitário, esse solitário é o do ministro Nunes Marques. Para ficar claro aqui, o Supremo não vai mandar fechar os templos. Em abril do ano passado, o Supremo decidiu que governadores e prefeitos tinham autonomia para definir as regras de isolamento social durante a pandemia. Então, o que o Supremo vai fazer amanhã é cumprir a própria determinação do Supremo. Reafirmar exatamente, a autonomia. Que ela foi, por assim dizer, cassada pela decisão monocrática do Nunes Marques. Até porque, como mostrou o Globo de hoje, terça-feira, em 22 das 26 capitais, cultos, missas e etc., estão liberados pelas prefeituras. Então o Supremo não vai proibir aquilo que está liberado pelas prefeituras, não é? Exato. O que o Supremo faz é apenas confirmar a proibição daquelas que estão proibidas. Porque existe uma pressão política muito grande para a abertura dos templos. Isso. E eu li hoje no Globo que essa pressão em todos os países do mundo, ela existe de alguma forma. O governo diz, não, mas isso é um atentado contra a liberdade religiosa. Eu acho que aí é forçar um pouco a barra. É sempre muito impressionante que um governo que defende a ditadura de 64 e outras ditaduras, como a do Chile e tal, tem ousadia em falar de liberdade. Bom, era só um pequeno comentário. Exato, não, mas você vê, por exemplo, que se houver, no momento de restrições, como nós vivemos no Rio e como foi vivido em São Paulo e em Belo Horizonte, porque isso aconteceu mais no Sudeste esses últimos dias, principalmente no Sudeste, se você, por exemplo, tiver uma assembleia sindical, essa assembleia é proibida. Sim. Mas isso não significa que você está
atentando contra a liberdade sindical. Se um partido político, por exemplo, convocar uma convenção presencial nesse momento, você não pode fazê-la, porque é proibido também. Mas não significa que você esteja limitando a liberdade do exercício da política. E o interessante a notar é que essa demanda pela abertura dos templos não é universal, no sentido de que nem todos os templos querem abrir. O arcebispo de Belo Horizonte, por exemplo, aceitou fazer missas à distância, não presenciais. A celebração foi fechada para os fiéis com padres de máscara. Apenas 60 pessoas puderam participar. A recomendação da igreja é não viajar e acompanhar tudo à distância. A nossa fé cristã católica é uma fé de interioridade para sustentar a nossa conduta. Portanto, não é a fé de espetáculo, é a fé de mística. E mesmo entre os evangélicos, isso é interessante, mesmo entre os evangélicos, porque as pessoas falam evangélico e têm uma visão muito monolítica, há diferenças entre eles. Alguns que querem manter uma certa distância para preservar a vida das pessoas, e outros que querem fazer os cultos presenciais, alguns até porque têm medo de perder o faturamento que advém dos dízimos, entende? Mas eu acho, como você, que muito possivelmente a maioria esmagadora vai pender para a confirmação da autonomia dos estados e municípios em definirem os seus caminhos. Isso significa que o Supremo não vai liberar quando o Estado proibir e que o Supremo não vai proibir quando o Estado liberar. Eu acho que não resta dúvida que boa parte desses pastores estão sim preocupados com a perda de arrecadação, muito mais do que com auxílio espiritual ao fiel. O Silas Malafaia, por exemplo, deu uma declaração dias atrás, dizendo que o dízimo há tempos pode ser dado apenas via, digital, por cartão de crédito, na própria residência da pessoa, e que, portanto, não necessitava da presença do fiel no templo, então era bobagem esse argumento de que eles queriam grana. De fato, existe essa forma de contribuição há anos, só que a resposta do Malafaia, e ele sabe disso, é uma meia-verdade, porque presencialmente a capacidade dos pastores e padres conseguirem uma contribuição é infinitamente maior. O poder de coerção é obviamente mais poderoso quando um pastor fala dentro do templo e os fiéis estão um ao lado do outro, vendo o vizinho dar o dízimo, do que numa pregação virtual pela TV ou pelo YouTube. Então, houve sim uma pressão, evidentemente não de todas as denominações evangélicas, mas de boa parte das denominações evangélicas, aquelas que têm acesso ao presidente da República. Agora, reforçando um outro ponto que você falou, isso é uma discussão mundial. Quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa, numa primeira fase de quarentena, os templos de igrejas foram fechados, sinagogas e tal, e num segundo momento, basicamente em todos os países eles foram abertos, com as restrições e tal, de sanitárias, de distanciamento, etc., mas eles estão abertos. Agora, de novo, a decisão do Supremo é para que estados e prefeituras definam isso. No caso, prefeituras definam isso. Cada um sabe exatamente a situação sanitária em que está, né? Eu acho que o Nunes Marques pisou na bola num determinado aspecto técnico. Ele aceitou esse questionamento e esse recurso de uma associação de juristas evangélicos, mas ele tinha também negado anteriormente uma ação de espíritas por julgar que eles não tinham competência
para apresentar essa ação, entende? Eles não tinham lobby, pelo visto. Exatamente, não. O problema é que são 2 pesos e 2 medidas. Se você nega a uma entidade religiosa a competência para apresentar uma ação, você também não pode negar para outra, não pode aceitar outra, entende? Quer dizer, dá a impressão de que uma é uma religião estabelecida e a outra não, entende? Eu acho que isso também pode ter alguma repercussão na decisão que os ministros tomarão na quarta-feira. Mas, como você disse, eu tenho a impressão, e as pessoas que trabalham e falam com os ministros têm a impressão de que a maioria vai manter a decisão anterior de permitir que as cidades e os estados tomem suas decisões. Agora é curioso porque, mais uma vez, o Supremo ele é enredado nessa questão política de fora. Por exemplo, você tem aí os dois mais fortes candidatos a suceder a próxima vaga do Supremo, que vai ser aberta em julho com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Tanto o atual chefe da AGU, o André Mendonça, que é o favorito para substituir o Marco Aurélio, e que é terrivelmente evangélico, como gosta de dizer o presidente, quanto o Augusto Aras, eles se meteram nessa história exatamente para... Faz parte da campanha deles. Exato, faz parte da campanha. Quer dizer, você tem aí no mesmo caldeirão tanto a religião quanto a Covid sendo usadas e manipuladas numa campanha pessoal para uma vaga do Supremo. Exatamente. É o bolsonarismo em ação, né? Vamos para o nosso segundo tema de hoje, as vacinas. Antes de passar a palavra ao Gabeira, eu queria registrar que hoje, terça-feira, o Marcelo Queiroga completa 2 semanas como ministro da Saúde. Embora ele nem de longe fale as besteiras do Pazuello, ele esteja buscando comprar vacinas que nem sei se existem mais em grande quantidade nesse momento, ele não defenda o tratamento precoce, ele use máscaras. A nova direção, as novas diretrizes do Ministério, elas não estão totalmente claras, que o governo continua dando um pouco a impressão de estar perdido. Até porque o Bolsonaro continua fazendo o discurso dele em defesa do tal do tratamento precoce, fez ontem, segunda-feira, faz teatro ainda para tomar a vacina, que pela idade dele, 66 anos, ele deveria ter tomado no fim de semana que passou em Brasília, e não tomou porque, segundo o ministro, a imprensa está cobrando muito dele, ele vai tomar, mas não ia ser no fim de semana, porque a imprensa estava enchendo o saco dele. Enfim, você tem aí hoje, só para resumir, um ministro da Saúde querendo mudar os rumos da coisa, mas tendo um presidente que ainda resiste e rejeita, aparentemente, essa mudança. E possivelmente vai levá-lo amanhã a Chapecó para fazer uma declaração a favor do tratamento precoce, onde o prefeito parece que iniciou lá há algum tempo esse processo de tratamento precoce. Quarta ou quinta-feira agora estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. E o Bolsonaro quer fazer essa visita exatamente para fazer a propaganda também desse tipo de tratamento. Se for ao lado do ministro Queiroga, vai constrangê-lo ainda mais. Vamos ver como é que ele vai conseguir sair dessa. Ele tem feito um esforço, eu ontem observei, um esforço para ver se consegue vacinas. Ele tem feito um esforço até que deveria ter sido coadjuvado, ou pelo menos, ou até liderado pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele foi à Embaixada da China, está discutindo com o presidente da AstraZeneca, mas acontece que a situação mundial anda meio complicada.
A reunião com os americanos deu uma indicação de que o Biden quer ajudar, mas apenas depois que os americanos forem vacinados. Então isso vai demorar um pouco. E eu já observei pelas declarações do Biden e pelas notícias nos Estados Unidos que o México é o país prioritário para ajuda. O governo americano vai enviar 2,5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca para o México e 1,5 milhão para o Canadá. Depois de acelerarem a vacinação, os dois países vão devolver o mesmo número de doses. O governo americano está disposto a negociar mais 3 milhões de doses e o Brasil está entre os países que pediram acesso a essas doses. O México, você sabe, tem uma relação muito mais próxima dos Estados Unidos do que o Brasil, né? E faz fronteira, sobretudo, né? Tem ali e depois há muitos mexicanos lá, as relações são intensas, né? Mas ontem o Biden tomou uma decisão interessante. Ele designou um formulador e realizador de uma diplomacia de vacinas. Portanto, é possível que os Estados Unidos, depois de terminarem a vacinação, contribuam, realmente passem a contribuir com os países mais pobres ou com os outros países para que eles tenham também a sua vacina. Já a Índia decidiu que vai ficar 3 meses sem exportar porque eles estão com problemas lá para... ontem tiveram um pico na doença, tiveram um recorde em contaminações. Pela primeira vez, a Índia bateu um triste recorde de casos diários de Covid-19. Foram mais de 103 mil infecções confirmadas em apenas 24 horas. Com isso, a Índia se torna o segundo país a atingir a marca no mundo. Antes, apenas os Estados Unidos tinham registrado esse número de infecções. E eles querem fazer o processo deles de vacinação o mais rápido possível. Então, eles vão ficar 3 meses contendo exportações. A Europa já fez uma reunião, a Europa Unida já fez uma reunião destinada a proibir a exportação de vacinas, principalmente da AstraZeneca, porque a AstraZeneca fez um acordo com a Europa e outro com a Inglaterra, cumpriu da Inglaterra e não cumpriu com a Europa, entende? E finalmente tem a China. Ontem houve uma reportagem do Marcelo Ninho, né? Que é o correspondente do Globo na China, dizendo que começou realmente a maior campanha de vacinação, que o país está num pique de vacinação nunca visto, que eles já vacinaram 10% da população e pretendem vacinar 40% da população até julho. Eles têm uma capacidade de vacinar 10 milhões de pessoas por dia, mas estão produzindo apenas 5 milhões de vacinas por dia. Então, eles precisam ampliar a produção de vacina para atender a essa demanda que eles têm, entende? Vamos fazendo uma campanha com cartazes em todos os lugares, trabalho de influenciadores sociais, inclusive grupos móveis de vacinação para pegar os recalcitrantes, os preguiçosos, aqueles que não querem ir vacinar, entende? Então, eu muito possivelmente, diz o nosso correspondente na China, vai haver uma ligeira interrupção nessa diplomacia das vacinas. Possivelmente eles apenas vão atender aquilo que já está combinado, aquilo que já foi contratado pelo Butantan. Agora, Gabeira, e você também andou dando uma mergulhada nas pesquisas em torno dessas vacinas, as que já estão sendo ministradas aos brasileiros e ao resto do mundo, e outras que estão sendo desenvolvidas. Você tem alguma coisa a partir disso que nos deixa otimista? Olha, ainda não. O que nós estamos esperando é que haja uma pesquisa sobre essa fase 4. Qual foi o resultado da aplicação das vacinas no Brasil? Existe entre alguns médicos e alguns especialistas uma sensação de que as vacinas brasileiras, isto é, as vacinas que estão sendo usadas no Brasil,
as duas marcas usadas no Brasil talvez não sejam as melhores do mundo. E, muito possivelmente, a gente vai ter que ver se essas vacinas tiveram uma eficácia. Nós não sabemos ainda quantas pessoas vacinadas até agora foram contaminadas. E não sabemos dessas pessoas vacinadas quantas foram contaminadas e tiveram um desenvolvimento de sintomas graves. E também quantas foram vacinadas, foram contaminadas e morreram. Eu acho que esses dados são importantes para a gente fazer uma avaliação do esforço que foi feito de vacinação e também da eficácia da vacina no Brasil contra a P1, contra essa cepa que surgiu na Amazônia e que hoje é praticamente majoritária em muitos pontos do país. Na verdade, a gente não tem nenhum detalhe sobre o efeito da Coronavac contra as novas variantes do coronavírus. Na verdade, também o Butantan ele não enviou sequer para a Anvisa os dados da fase 3 de teste da Coronavac, que o Butantan conseguiu autorização emergencial, e isso foi ótimo, mas ele ainda deve, tanto a Anvisa quanto a própria sociedade brasileira, esses dados. Nada disso implica em que a gente deve ter dúvidas sobre a vacina. A vacina tem que ser, todo mundo tem que ser vacinado. Agora, todo mundo também tem que estar informado no dia a dia dos efeitos disso e dos novos estudos, né? Claro, porque o Butantan, na realidade, é a entidade que vacina o Brasil, né? Porque praticamente 80% das vacinas no Brasil vem do Butantan. E houve já alguns problemas, nós apoiamos o Butantan, gostamos do Butantan e tal, mas há momentos de comunicação ali que são precários, entende? Um momento de comunicação precário foi quando deixaram de afirmar ou de informar sobre a eficácia da vacina, né? Você lembra? Sim, nós comentamos aqui, Exato, comentamos aqui. E agora também, outro momento estranho foi esse anúncio da vacina brasileira, sem admitir ou sem afirmar que a vacina foi desenvolvida na Universidade Mount Sinai, em Nova York, e que o Brasil apenas vai usar essa tecnologia para produzir a vacina. Será feita na plataforma que nós já dominamos, portanto não dependemos da importação de matéria-prima, ela será toda feita aqui, integralmente. Isso não é novo, né? Mas é uma coisa inédita. O mundo inteiro vai começar a introduzir a segunda geração de vacinas. Não havia nada demais, porque é um trabalho conjunto com uma universidade americana, daria até prestígio também. No entanto, eles omitiram a presença da universidade americana, com argumento depois de que a universidade americana não queria ser mencionada. Mas não custa nada você dizer, olha, nós estamos trabalhando com uma universidade americana que não quer ser mencionada. Exato. E mais ainda, né? Tanto que ela queria ser mencionada que 3 horas depois deu uma entrevista dizendo que a vacina era dela. O Butantan finalmente admitiu que recebeu do Hospital Monte Sinai de Nova York a licença de uso e exploração de parte da tecnologia que vai ser utilizada para fazer a Butanvac. No caso do Butantan, o problema aí, repito, é de comunicação. Esse tipo de ruído de comunicação, no momento em que os negacionistas querem aproveitar qualquer deslize para ganharem espaço no discurso, é sempre perigoso. É perigoso. E também, por outro lado, a gente fica numa situação muito delicada, né? Você sabe que a vida é cheia de notícias boas e notícias más, né? Se você começa também a ficar com medo de divulgar notícias negativas porque os negacionistas vão aproveitar, aí você fica também criando uma espécie de ficção, né? É preciso dar as notícias e interpretá-las, né? Pelo menos é esse o caminho. Nós estamos avançando. Eu acho que a vacina foi importantíssima para o Brasil, vai ser importante para o Brasil, mas eu também tenho defendido, entende, que além da vacina que está nesse impasse, a gente trabalha com alguns remédios de ponta que já estão surgindo aí,
Um deles está sendo analisado na Anvisa e eu estou esperando que a Anvisa diga alguma coisa sobre a eficácia dele. Passou pela fase 3, né? E eu me lembro, eu sou um veterano da questão da AIDS, da luta contra a AIDS. E naquela época nós ficamos muito felizes porque surgiu um coquetel de antivirais. Agora surgiu um coquetel de anticorpos monoclonais, que parece que está dando certo. Seria interessante também a gente utilizar isso para tentar estancar essas mortes, né? Está morrendo muita gente e a gente, no Brasil, estamos fazendo muito pouco realmente para evitar esse número de mortes. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente volta. Tchau! Até lá!